começamos com uma pauta fofa, incrível, falando sobre as cidades que são os melhores e piores em qualidade de vida no nosso país. E a gente brilhou em Minas Gerais. Temos a nossa vizinha, Nova Lima, com o João, prefeito novo. Ele se elegeu com 28 anos, se não me engano, vai fazer 32. Então ele era bem novo, acho que foi um dos prefeitos mais novos que teve no Brasil, se não me engano. Tem uma aprovação muito boa e o resultado está uma cidade aí que ranqueou muito bem, considerada a melhor cidade no ranking. Mas tem aqui também, olha só, esse levantamento é um levantamento inédito, que fala, né, como eu disse, das melhores e piores. Então, pela primeira vez, o estudo elaborou um ranking sobre qualidade de vida dos 5.700 municípios do país. Gente, é município pra caramba. Para pensar, todos esses municípios têm um prefeito, todos esses prefeitos têm uma Câmara, têm vereadores. Como pode dar certo um país assim, né? Não vai funcionar, né? Tinha que ter menos. A gente fazer um plano de transformar 5.700 municípios, talvez, sei lá, em 500 municípios, quem sabe. O resultado mostra uma predominância do interior de São Paulo nas melhores colocações, enquanto a Amazônia tem os piores índices. Minas Gerais apareceu em 4ª posição no ranking de estados. Belo Horizonte em 3º lugar entre as melhores capitais. Nova Lima é a melhor cidade mineira, na 17ª posição. Segundo este estudo, Luiz Fernando Rocha, te surpreendeu? Não, Rodrigo, de forma alguma, principalmente porque ele mostra, como você muito bem já pontuou aí, que as melhores cidades do país estão no interior de São Paulo, né, e as piores estão no interior da Amazônia. Tem algum preconceito nessa frase, gente, nessa conclusão que eu cheguei? Não. Tem uma constatação óbvia e triste, que é o retrato do nosso país, né, Rodrigo? Infelizmente, Rodrigo, eu sei que você começou aí com a pauta fofa, mas a função nossa aqui é criticar. Mas eu falo que os prefeitos, eles deveriam ser talvez os políticos mais bem preparados do Brasil, porque eles vão cuidar diretamente da vida das pessoas, né? Mas ao contrário disso, infelizmente é nas cidades, especialmente as cidades que ficam longe dos holofotes, né? Por isso não me surpreende que as cidades do norte do país sejam as piores para se viver. Então, é nas cidades que ficam os maiores focos de corrupção, de incompetência do serviço público do Brasil, né? A única exigência para o cara se candidatar a prefeito é ele ser alfabetizado. Aí muitos deles assumem sem ter nem ideia do que os espera, né, do que eles têm que fazer, e continuam assim até serem caçados ou até o fim do mandato deles. Que é exatamente o contrário do exemplo que você citou, que é a Nova Lima, né? Uma cidade que é governada por um prefeito jovem, mas que sabia exatamente o que ele estava fazendo lá. E mostra o tanto que isso faz diferença no final das contas, né? E é uma pena que a realidade do Brasil seja o contrário disso. Muito bem, Figueiredo, o nosso querido Luiz se referiu às famosas terras de ninguém, aqueles ambientes hostis, onde ficam nos rincões aí do nosso país e que, de fato, acabam sendo um terreiro fértil para o mal feito. Infelizmente, é o fato também da gente ter aí 5.700 municípios, na minha opinião, facilita para que isso ocorra. Qual a sua visão do tema, meu amigo? Ô, Rodrigo, eu concordo plenamente com o que o Luiz disse, mas eu trago uma reflexão um pouco maior. Em qual sentido, né? E acredito também que o Luiz vai concordar, e você também, apesar da pauta ser fofa, né? Como você gosta de sempre começar o programa de segunda-feira. Vocês não deixam. Eu tento fazer isso, mas é difícil, porque meu time é muito pessimista. Mas hoje você está com uns comentaristas melhores do que outros que começam de segunda-feira aí, né? Então verdade. É por isso que você está mais tranquilo hoje. Mas, Rodrigo, sobre esse assunto, eu acho o seguinte, tem um outro contexto que a gente tem que falar com as pessoas que estão nos acompanhando, que obviamente a questão de cidade ser bem gerida ou mal gerida, onde há espaço, muito bem disse o Luiz, para corrupção, a gente tem que identificar também cidades onde a atividade econômica, onde o mercado, onde as empresas atuam com liberdade, onde há uma atividade econômica forte, é também o que possibilita um município ter e buscar, né, todas esses indicadores de desenvolvimento, de qualidade de vida para a sua população. Vale lembrar, Rodrigo, que dentro dessas cidades mineiras está aí Uberlândia, né? Uberlândia que nos últimos 10 anos cresceu 200 mil habitantes.
Então, está uma referência por ser uma cidade logística que está se industrializando e que está levando desenvolvimento econômico que acaba resultando no desenvolvimento social, né, Rodrigo? Exatamente. A gente fala muito aqui no Talks que o melhor projeto de ajuda social, né, desses projetos que a gente já viu aí, vários deles eleitoreiros que não resolve, o melhor dele é a geração de emprego e desenvolvimento econômico. É quando o Estado pouco atrapalha, o mercado muito se ajuda. E a gente sabe muito bem como que isso funciona em determinadas regiões. Infelizmente, a cultura também, que acaba sendo enraizada em algumas regiões dessas, transforma aquilo simplesmente em terras onde o assistencialismo se torna a principal receita econômica daquela região, infelizmente. Já falamos algumas vezes aqui, até do exemplo de fora, onde esses projetos sociais assistencialistas, eles são medidos, o sucesso deles, não pelo número de pessoas que entram, mas sim pelo número de pessoas que se emancipam dele, conseguindo ter autonomia e, através daí, desenvolver a região. Os próprios prefeitos, eles são cobrados para poder desenvolver economicamente a sua região, da própria população. A população exige projetos e planos de desenvolvimento econômico, porque eles sabem que aquele dinheiro assistencialista ele tem um tempo, tem um período, ele não pode ser eternizado. Aqui no Brasil é o contrário, que quanto mais tempo a pessoa viver nessa zona da pobreza extrema, vivendo do assistencialismo, me parece que, até mesmo falando de boa parte do eleitorado, como se isso fosse algo positivo. E na realidade não é algo extremamente negativo, é algo que faz com que as pessoas reflitam em muito com relação à questão de valores, né? Que tipo de sociedade a gente quer ser, que tipo de população que a gente deseja se tornar, né? E com isso a cultura vai se formando, infelizmente. A gente falou... Rodrigo. Fala, Luiz. Só uma observação, eu acredito de verdade que as pessoas mesmo que recebem, que dependem, ou boa parte delas, ou a maioria delas, que dependem de ações assistencialistas, elas gostariam de poder sair disso, né, de ter uma vida independente. A maioria delas, é óbvio que tudo tem exceções, mas eu vejo que são os políticos que querem manter elas lá. Exatamente. Por tudo isso que você falou. Eu vou ilustrar uma coisa que vocês dois disseram aí agora há pouco, que eu acho que serve muito bem para pontuar isso. 80% dos municípios brasileiros, dos 5.700 e tantos municípios brasileiros, 80% tem população igual ou menor que 30 mil habitantes. São cidades pequenas, que atraem naturalmente pouco investimento. Claro, gente, que essa regra tem exceção. Extrema aqui no sul de Minas é um exemplo disso. Uma cidade pequena que atraiu muitos investimentos. Mas a regra não é essa. A regra é ter pouco investimento. Aí, menos de 90% dos 5 mil e tantos municípios brasileiros produzem receitas próprias, que aí, Rodrigo, é IPTU, ITBI, ISS, né? Menos de 90% tem receita própria para pagar o próprio quadro de servidores. Isso quer dizer o quê? É um estudo da Firjan isso, não sei o que estou dizendo não, viu, gente? É que 10% do que eles arrecadam vem dos próprios bolsos, o resto tudo vem do governo federal. Houve o surgimento de muitos municípios pequenos com um potencial muito baixo de arrecadação por razões políticas e por lobbies que esses municípios foram criados, né, porque não precisava, e eles nem têm interesse de arrecadar mais porque cobrar imposto também custa caro, no fim das contas, né? E proporcionalmente os municípios pequenos recebem mais dinheiro do fundo de participação dos municípios e acaba sendo uma renda sem custo para eles. Então, enfim, eles preferem ficar na dependência muitas vezes, né? Os governos precisam criar mecanismos para incentivar os municípios, pequenos ou grandes, a arrecadarem mais e depender menos também de governo federal e governo do estado. Ô Luiz, eu queria dar um exemplo. Rodrigo. Eu acho que só um minuto, só rapidinho, só para o Luiz complementar, porque ele sabe muito bem, ele sabe melhor do que eu. Santa Rita é uma cidade que tem pouquíssimos habitantes e é um polo de tecnologia absurdo, que por se tornar aí uma referência na área de tecnologia e desenvolvimento nessa área, desde aplicativos, a inovação, ela atraiu um público extremamente qualificado e criou-se uma nova indústria também. E se reinventou, uma cidade que, teoricamente, ela está no interior de Minas Gerais. Naturalmente, você vai ter aí cidades muito agrícolas, né, com economia ou minerária. A gente fala sobre o commodity de uma forma geral, mas Santa Rita conseguiu se posicionar de uma forma diferente. Então, é um exemplo de quando a pessoa quer, de fato, ela consegue se sobrepor aí às suas diversidades, né? Santa Rita do Sapucaí fica aqui no sul de Minas, perto de Itajubá, e lá tem o Inatel, tem Faculdade de Tecnologia, e é o nosso polo tecnológico principal, que hoje o que Brasil, rivaliza, né, com Santa Rita é Montes Claros.
né? Montes Claros é a exceção do norte de Minas, nessa lista de cidades mais bem colocadas, né? Muito legal. Fala aí, Figueiredo. Não, ô Rodrigo, só contextualizando uma curiosidade também, já que você falou de Santa Rita, não sei se vocês sabem, a TV digital, né, o sistema da TV digital brasileira, inicialmente o Brasil comprou do Japão, né? Mas o Japão importou a ideia de Santa Rita do Sapucaí, né? Então, olha para você ver que coisa, que situação é essa que o Brasil sempre passa, e o exemplo aí que você deu de Santa Rita é interessante. Agora, sobre essa questão que o Luiz comentou, das cidades pequenas, poucos habitantes, arrecadação, eu concordo com ele, mas eu acho que tem uma reflexão importante para a gente fazer. Eu acho que um ponto que precisa ser discutido é principalmente referente a essa questão de arrecadação tributária no país e aonde que essa arrecadação acaba se concentrando. Será que seria justo a forma que a gente tem de uma arrecadação que se concentra em Brasília, aonde não se tem prestação de serviços efetivos para a população, né? Nós sabemos que ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, todo mundo mora nos municípios. E dar mais autonomia, distribuir mais oportunidade dessas arrecadações tributárias para que os municípios possam ter essa autonomia em arrecadar e investir na prestação efetiva de serviço público, a gente teria um município melhor, com mais atrativo para a iniciativa privada desenvolver as suas atividades? Eu acho que é uma reflexão, sabe, Rodrigo, importante também para a gente fazer discutindo sobre esse tema. Deixa eu trazer também algumas curiosidades aqui. O nosso pronto produtor Eric Funes encaminhou para mim aqui algumas informações interessantes sobre Santa Rita do Sapucaí. O município possui cerca de 200 empresas de base tecnológica criadas, em sua grande maioria, por ex-alunos dessas instituições que o Luiz Fernando Rocha comentou sobre as faculdades de tecnologia, universidades. Por esse motivo, Santa Rita também é conhecida pelo Vale da Eletrônica. Instituições que é a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa e o Instituto Nacional de Tecnologia, como também Nacional de Telecomunicações, o Inatel. A cidade de Santa Rita possui 43 mil habitantes. E quando a gente vê uma cidade que conseguiu se despontar num cenário adverso, a gente sabe que é questão literalmente de querer. A gente sabe que óbvio que o prefeito, a Câmara da cidade, ela vai contribuir bastante para aquela cidade ser bem-sucedida ou mal-sucedida, mas cabe também aos eleitores saber eleger as pessoas adequadas, não tem como. Nova Lima, por exemplo, se beneficiou bastante. Santa Rita é uma questão histórica, né, Rodrigo? Veio com o tempo e com investimento, principalmente em educação, né? Hoje, eu falei que o contra 10% só do que as cidades arrecadam, do que eles precisam, é o que eles arrecadam. Santa Rita é o contrário, 60%. 60% do PIB da cidade é arrecadado lá nas empresas de tecnologia. Muito bem. Rodrigo, e olha que interessante, eu tava falando da TV, mas acabei encontrando aqui informação e repassei para o pessoal aí, ó. O que a urna eletrônica, a tornozeleira da Operação Lava Jato, que foi popularizada na Operação Lava Jato, e o transmissor da TV digital têm em comum. Ambos foram desenvolvidos em Santa Rita do Sapucaí. Tá aí até a urna eletrônica muito polemizada, inclusive negada, né, por alguns comentaristas do Talks aí, ó, tá aí, foi desenvolvida lá em Santa Rita. Ô Figueiredo, eu vou só te reforçar que eu tenho toque, eu não consigo conversar com você olhando para uma... Atrás de você a esquadrilha, tem uma que está aberta e outra que está fechada. Ou você abre as duas ou você fecha as duas, não dá. Eu estou desfocando aqui na minha apresentação. Eu já falei, o Clarepa é o quadro torto. Você abre uma persiana de um jeito, a outra do outro. Não dá, Luiz, eu vou conversar só com você a partir de agora. Eu fui falar de urna eletrônica e lembrou do Claré, tá vendo, né, Não, Luiz? mas não é, que eu tenho problema mesmo. Eu fico olhando assim, tentando corrigir tudo que está errado na minha frente. Tenho esse problema de simetria. É um toque. Depois alguém manda aqui uma mensagem falando que toque é esse que eu tenho. Os melhores estados, a gente, só para fazer uma listagem dos 10 principais, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ter ciência. São Paulo ficou em primeiro lugar, aí na sequência Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais em quarto, Goiás quinto, Rio Grande do Sul sexto, Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ficou em sétimo. Por que eu falei por incrível que pareça? Porque de fato o Rio de Janeiro é uma terra que está meio solta lá, está meio largada, mas está lá como os melhores estados. O estado do Rio de Janeiro, é importante falar isso, não é a cidade, né? O Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Sergipe, que se desponta aí como a única capital aí mais afastada um pouco, que fugiu aí desse sudeste aqui pra gente.
Lá embaixo tem Maranhão, Rondônia, Acre e Pará, de 23º a 26º. Mas tem 27 estados, não tem. O 27º é Brasília, ô danado, calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó, melhores capitais. Aí, em primeiro lugar ficou Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Palmas e Aracaju. O Rio não aparece como melhores capitais. Agora, me surpreendeu São Paulo ser uma das melhores capitais. Está em 6º lugar, né? Perde para Curitiba e ganha de Cuiabá. Foi uma que me surpreendeu. Eu falei do Rio de Janeiro como capitais, ela está em 14º. E lá no finalzinho também vai de encontro àquilo que o Luiz Fernando Rocha bem pontuou. Está 24º Belém, 25º Maceió, 26º Macapá e 27º Porto Velho. Luiz Fernando Rocha, você tem razão. Não pode ser cancelado hoje. Muito bem. Não é nada. Enquanto continuarem sendo currais eleitorais de famílias como Sarney, como Calheiros, etc., o resultado vai ser esse mesmo. Você não se surpreendeu com... Cadê? Com Sergipe, não? Em 10º lugar das capitais? Talvez porque Sergipe não tenha uma família tão arraigada no local assim. É diferente do que a gente vê, por exemplo, em Alagoas. E é verdade, assim, os estados do Nordeste produzem muita riqueza, ao contrário do que muita fake news espalha por aí, né? Eles têm riqueza, por exemplo, turística. Em Minas, a segunda cidade é Caxambu. A primeira Nova Lima, a segunda é Caxambu. Caxambu, eu acho Caxambu tem indústria, tem turismo, né? Charmosíssimo. Tem turismo. Então, o turismo poderia muito bem alavancar cidades do Nordeste se esse dinheiro fosse bem usado, bem aplicado, se os prefeitos tivessem competência, formação. Rodrigo, é impressionante como no Brasil você não exige que o prefeito tenha uma formação mínima para assumir uma prefeitura. Então, o cara vai para lá, muitas vezes com pouquíssimos votos, né? Porque são cidades muito pequenas. Então ele é votado por 500, 600 pessoas. O cara, ele é prefeito, cara. Imagina. Luiz, uma sugestão boa pra gente fazer é pedir para eles fazerem pelo menos uma prova de interpretação de texto. Eu acho que já ia cair tanto o número de prefeitos candidatos se eles conseguissem pelo menos passar por uma simples arruição. Quando a gente fala da pessoa... Se fizesse um psicotécnico, era perigoso não passar. Verdade. Eu acho que eu elaborei muito a prova, né? O psicotécnico já seria o suficiente. Mas aí, Luiz, a gente vai falar que vai ser difícil a gente conseguir o número de candidatos necessários para uma eleição. Psicotécnico para esse tipo antes que briguem comigo, eu não estou detonando os prefeitos, não, gente. Eu estou falando justamente o contrário, é que os bons prefeitos, eles precisam ser elogiados, eles precisam ser favorecidos, né? E no fim das contas, muitas vezes não são, justamente por causa dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, no caso de verba federal, né, que é uma mistura de IPI com o imposto de renda, e da distribuição do ICMS. Os prefeitos são cada vez mais prejudicados. Ano passado a gente acompanhou várias prefeituras de Minas, Rodrigo, indo para Brasília com o Pires na mão para pedir dinheiro para o governo federal, porque houve uma queda na arrecadação, na distribuição do FPM. Os caras são altamente dependentes dessas verbas. Aí eu estou apoiando o que o Figueiredo falou. Às vezes tem que ser criados recursos e incentivos para que as prefeituras arrecadem o próprio dinheiro e usem o dinheiro como elas bem entenderem, já que a vida do cidadão acontece na prefeitura, né? E parar de fraudar licitação de lixo Luiz, e transporte público. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Deixa eu aproveitar e dar uma dica de leitura, que eu tenho revisitado uma obra de Platão, que é A República, onde ele coloca a visão de Aristóteles com relação ao que seria a república ideal. Então, um movimento hoje que se discute muito sobre democracia, ele tem uma visão muito interessante, onde ele não coloca a democracia como o melhor regime, sim a república. Qual a diferença de um para o outro? Na república, a cabeça de quem irá governar a cidade é sempre eleita pelos mais sábios. Aqueles são os mais capazes, aqueles são os mais inteligentes. E aí, para poder ter um líder, eles elegem o sábio dos mais sábios. Então, a visão da república perfeita de Aristóteles, segundo Platão, ela se baseia onde a cabeça de uma sociedade deveria ser regida e gerida pelas pessoas mais inteligentes, mais capazes, que possuem e dominam melhor o conhecimento. E a partir daí você tem, tanto que
A figura emblemática da República de Platão, ela é feita por uma cabeça de homem, um peito de leão, onde o peito de leão representa o exército, né, a força, e o busto de bode, onde é a parte operária, a parte de todo mundo que trabalha e que movimenta a economia, que aí cabe tudo lá dentro, e aí você tem essa figura representativa. E aqui no Brasil a gente não elege as pessoas pela sua capacidade intelectual, as suas virtudes. A gente elege aquele que tem um melhor discurso, mais populista, que é uma população ignorante. A gente já discutiu isso muito. A educação nunca foi o foco de nenhum tipo de governo e acaba que é mais fácil manipular a massa através disso. Então a gente acaba sendo, infelizmente, regido por incompetentes, por medíocres e que são desprovidos de virtudes. Fala, Figueroa. Então, Rodrigo, só para trazer aqui dos dados, né, que o Érico Fundes colocou para a gente e evidenciar exatamente o que o Luiz disse sobre a questão das cidades, porque senão as pessoas vão falar, mas é a questão do Sudeste, vocês estão com preconceito do Nordeste, nada disso. Você vê aqui, inclusive, sobre cidades, né, porque quando a gente fala de estado, fica muito generalizado, mas quando cai para a parte, pelo menos de capitais, a gente tem aqui, ó, por exemplo, Palmas e Aracaju, né, estão aí à frente do Rio de Janeiro. Então, da capital do Rio de Janeiro. Então, isso evidencia ainda mais a questão referente a poder público, onde se propicia o desenvolvimento econômico e que dá retorno social a toda a população desses municípios, né, Rodrigo? Muito bem, é isso aí.